Shalom, queridos, shalom, a paz do nosso Deus. Estamos aqui para falar um pouco mais sobre a palavra de Deus e hoje eu quero dialogar com você. É pecado, queridos, chamar Deus de você ou então de chamar meu brother, meu camarada, meu amigo? Será que essa informalidade em chamar Deus desse tipo de tratamento, esses pronomes de tratamento, será que realmente é algo que é pecado? Se você quer saber um pouco mais, vem comigo. Bom, queridos, eu não tenho como passar um texto base porque iremos falar bastante. E para que a gente possa discorrer sobre esse assunto e entender se realmente é pecado você chamar Deus de certos pronomes de tratamento que não somente é informal, mas isso denota uma intimidade muito grande a ponto de você parecer que é uma pessoa qualquer, não tem nada especial em você chamar uma pessoa de amigo, de companheiro, de irmão, etc. O que nós temos que começar dizendo aqui, nesse estudo exaustivo que faremos, é que Deus, ele se apresenta no Antigo Testamento e no Novo com vários nomes. Então nós temos que entender o significado importante do nome de Deus, para que a gente possa saber. Porque pense comigo, se você estiver com uma pessoa no qual o cargo dela, o nome do cargo que essa pessoa exerce, ela tem uma certa autoridade, tem uma hierarquia importante, então dali você já começa a entender que você não pode se referir a essa pessoa de qualquer maneira. De igual forma, nós temos que entender que Deus, só pelo seu significado do seu nome, algo ali nos passa. Mas iremos falar melhor, porque tem muitas pessoas que se utilizam. Quando Jesus fala que os seus discípulos eram amigos, e Jesus mostra ali uma pessoalidade, uma intimidade com aqueles que estavam com ele. E aí, parece-nos que todas as pessoas começam a ver que nós temos que olhar para Deus e falar com Ele com toda a intimidade. Vamos ver isso agora. Queridos, nós vemos aí em Isaías 45, 22, ele diz um termo muito importante. Vamos ler. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Bom, queridos, esse termo em hebraico, eu sou, o eu, é uma palavra genérica que indica Deus. Mas ele mostra exatamente de que ele não era como ele. Porque eu sou Deus e não há outro. Ele já complementa dizendo, não há outro. Mas veja que se nós formos olhar os outros termos que também se referem a Deus, como, por exemplo, em Gênesis, no seu capítulo 17, verso 1, nós vamos ver o termo El Shaddai. El, Deus, Shaddai, Todo-Poderoso ou Rocha. Queridos, Deus apareceu a Abraão aqui para fazerem uma aliança e nesse encontro ele se apresentou como Deus que tem todo o poder. Eu vou falar de vários versículos aqui, vou te dar toda a introdução que você precisa e eu quero que você analise. Veja mais, em Gênesis também, no seu capítulo 14, versos 18 até o 20, Deus se apresenta como El Elyon, que quer dizer Deus Altíssimo. Quando o rei e sacerdote Melquisedeque abençoou Abraão, dando-lhe pão e vinho, ele fez menção do nome do Senhor, exatamente nesses termos. Se formos olhar aqui em Isaías, no seu capítulo 40, versos 28, Deus aqui é citado como El Olam, Deus eterno. A eternidade de Deus, como nós sabemos, é um atributo descrito pelo profeta Isaías. Deus, bem como sua palavra, permanecem para sempre. Outra passagem em Gênesis, no seu capítulo 16, verso 13, Deus é colocado como El Roi, Deus o que me vê. Bom, queridos, quando Agar, a serva egípcia de Sara, fugia com seu filho da presença de sua senhora, foi na sua aflição. Ela foi consolada pelo anjo do Senhor que a viu na sua dificuldade. Bom, eu estou aqui pegando alguns termos que na Bíblia está mostrando quem é o Senhor. E em todos eles, por mais que haja uma mudança na forma de tratar no tempo, no decurso do tempo, nós temos que entender que existem tratamentos
que não mudam. Eu sei que muitas pessoas devem falar, mas antigamente quando você ia se referir ao seu pai, você falava Senhor, você falava com todo respeito, e hoje em dia não. E aí, né, eu não vou nem usar os termos que hoje são utilizados, mas é uma pessoalidade, com todo respeito a você que está me vendo aí através desse vídeo. Mas eu não entendo que seja salutar a forma tão pessoal e às vezes tão direta que são os tratamentos entre filho para com seu pai. Mas enfim, isso é outro termo, cada um tem o seu conceito. O importante é nós entendermos Deus quanto a nós. Nós temos aqui também o significado do nome de Deus como Iavé, ou Javé, ou Jeová. Queridos, em Êxodo, no seu capítulo 3, verso 13 até o 15, este é o nome o qual Deus se revelou a Moisés, o Eu Sou. E esse nome nos ensina que Deus existe e é eterno. Ele não tem princípio, ele não tem fim, Deus não muda, ele é sempre será. Yahvé é um nome importante, porque nos ensina que ele é o único Deus verdadeiro acima de tudo. Bom, queridos, no hebraico, tendo esse nome dado por Deus a Moisés, Yahvé, nós vemos como será ali o nome que Deus também vai ser chamado em outros momentos na Bíblia, como Gênesis no seu capítulo 22, verso 14, no qual ele é chamado de Jeová Jirê. E lembre-se que quando eu falo Yahvé, eu posso estar falando de Jeová também. Jeová Jirê, que quer dizer Deus proverá. Esse foi o título que Abraão utilizou quando Deus proveu o cordeiro para o sacrifício no lugar de Isaac no Monte Moriá. Também nós vemos o termo utilizado na Bíblia para chamar a Deus de Jeová Rafá, em Êxodo no seu capítulo 15, verso 26, que foi quando é traduzido por Deus que sara. Esse título aparece em inúmeros contextos na Bíblia, tanto relacionado à cura para enfermidades físicas, tanto também para perdão de pecados e a cura da alma. Nós também temos o termo Jeová Nissi, que quer dizer o Senhor é a minha bandeira. Depois que os israelitas venceram os amalequitas, com a ajuda de Deus, Moisés construiu um altar e faz dele um memorial ao Senhor. Nós temos também outro nome colocado na Bíblia, Jeová Tsekenu, que quer dizer o Senhor é nossa justiça. As promessas messiânicas de restauração provenientes de um rei, descendente de Davi, que reinará justiça, retidão, salvação e liberdade, se cumpriram em Jesus Cristo. Nós também temos essa passagem falando sobre isso em Jeremias, no seu capítulo 23, verso 6. Deus também é chamado de Jeová Shammah, que quer dizer Deus está aqui. Nós temos aqui como texto Ezequiel, no seu capítulo 48, verso 35. Esse é um novo título atribuído à cidade de Jerusalém, profetizado por Ezequiel, sintetizando a visão que o profeta teve sobre o templo e os limites das terras. Nós também vemos Deus sendo chamado de Jeová Shalom, o Deus da paz, o Senhor da paz. Também podemos ver isso em Juízes, no seu capítulo 6, verso 24, onde esse título é dado por Gideão ao altar que ele construiu em honra ao Senhor de paz que lhe aparecera para libertar Israel dos midianitas. Bom, queridos, eu acredito que pela infinidade de forma como Deus foi chamado no Antigo Testamento, nós vemos que há uma especialidade. Sempre o nome Senhor está sempre ali, com todo respeito. E nós vemos ali um nome composto de um adjetivo, colocando sempre uma qualidade para esse Deus, colocando sempre algo especial ao nome de Deus. Nós não vemos em nenhum momento nenhum profeta, nenhum servo do Senhor que tenha chamado Deus de uma forma tão pessoal e tão direta como se fosse uma pessoa qualquer. E é exatamente esse tipo de coisa que eu quero trazer para os amados. Eu quero que vocês parem para analisar. Se eles foram capazes de terem um relacionamento com Deus tão próximo, mas em todos os momentos eles nunca se utilizaram de uma forma tão direta e tão pessoal de chamar o próprio Deus, por que faríamos nós? Mas enfim, agora falando de Jesus,
nós vemos que, para se referir ao nosso Deus, ao Eterno, foi dado a Ele nomes e títulos muito específicos, como, por exemplo, maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai da eternidade, príncipe da paz. Isso em Isaías 9:6. Nós vemos a palavra em João, no seu capítulo 1:1. Emanuel, que quer dizer Deus conosco, em Isaías, no seu capítulo 7, verso 14, ou Mateus, no seu capítulo 1, verso 23. O Cordeiro de Deus, como João, no seu capítulo 1, verso 29. Rei dos reis, Senhor dos senhores, em 1 Timóteo, no seu capítulo 6, verso 15. E também como amado, luz do mundo. Eu vou deixar todas as referências sobre cada nome na descrição desse vídeo, porque são muitas as referências que são dadas a Jesus, como por exemplo, luz do mundo, caminho, o caminho, a verdade e a vida, o bom pastor, a brilhante estrela da manhã, Messias, o alfa e o ômega. Queridos, eu poderia exaustivamente falar aqui de formas das mais variadas como Deus, tanto o Pai como o Filho foram chamados no Antigo e no Novo Testamento. E a grande verdade fica, mas é pecado? Bom, nós temos que entender que com Deus, queridos, nós temos que tratá-lo de forma equânime. Nós não podemos nos desvencilharmos de que Ele é uma autoridade. Ele é o nosso Deus. Eu, pessoalmente, digo para os amados que eu não vejo em nenhum momento, não me sinto à vontade. Isso sou eu dizendo. Eu não me sinto à vontade de chamar Deus de você. Não me sinto à vontade de chamar Deus de paizinho, como se fosse aquele pai que você tem, humano, que está com você. Que fosse o seu pai que você trata todo dia. Por mais que nós o amemos, por mais que respeitemos o nosso Deus, mas eu acho que esse tratamento não é adequado para o nosso Deus. Ele é o nosso Senhor. Se queremos dizer pai, que o façamos, mas não paizinho, não queridinho, não amadinho. Queridos, o nosso Deus, Ele é todo poderoso. E no final seremos julgados por esse Deus. Lembre-se disso. E eu tenho absoluta certeza que nesse momento não vai adiantar falar paizinho, que as suas obras é que falarão naquele dia. Então acredito que o tratamento que Deus merece é aquele no qual nós o honramos, sempre dando o seu nome uma composição de honra, a composição de que nós o amamos, de que Ele é eterno, de que Ele é precioso, poderoso. Tudo isso é válido, mas creio eu que o tratamento dado como a qualquer pessoa, para mim, nas minhas palavras, é um desrespeito ao nosso. Espero que você possa também comentar nesse vídeo. Peço aqui toda calma, respeito, porque mais uma vez eu trouxe aqui N argumentos sobre a palavra de Deus, mas no final eu quero dizer que eu não vejo na Bíblia que é pecado, mas entendo que é um desrespeito. Peço aqui o seu comentário, a sua opinião. Peço que a graça do Senhor esteja contigo. A paz.